Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos, que a paz do Senhor esteja sobre vós nesta oportunidade. Estamos aqui mais uma vez no programa Escola Bíblica Dominical, desta feita para estudarmos a lição de número 10. Portanto, lição de número 10 do quarto e último trimestre desse ano de 2022. Nós estamos estudando as lições baseadas no livro do profeta Ezequiel sobre a justiça divina, e a lição de hoje tem como assunto o seguinte: a restauração nacional e espiritual de Israel. Portanto, você é nosso convidado a permanecer conosco diante deste assunto tão brilhante, tão extraordinário e de um significado extraordinário para as nossas vidas. O texto áureo da nossa presente lição nos diz o seguinte: está em Romanos, capítulo 11, versículo de número 26, você já pode acompanhar aí na sua tela. Nos diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática nos diz: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, livro de estudo durante todo esse trimestre, capítulo de número 37, do versículo 1 ao 14º, portanto até o versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizem ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas, e vos fiz sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito,
e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, diante da leitura bíblica em classe. Agora estaremos lendo os subtópicos, bem como o tópico de número 1, que nós estaremos estudando durante todo esse primeiro bloco do programa Escola Bíblica, da lição de número 10. Esse primeiro bloco nós estaremos estudando aí sobre esse primeiro ponto que está aí na sua revista, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Depois estaremos vendo também sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E, por fim, no último bloco deste programa, nós estaremos vendo sobre o milagre do século XX. Nesse primeiro bloco, mais propriamente, nós estaremos estudando sobre o primeiro subtópico que está aí linkado a esse primeiro tópico, que é o significado do Vale de Ossos Secos. Nós estaremos estudando sobre os próprios ossos secos, propriamente dito, o que significa e tal. Esse será o aspecto 2, o significado desse vale de ossos secos e, por fim, as promessas de Deus, sobretudo para Israel. Na lição de hoje, claro, está conosco aqui nosso brilhante evangelista Wallace, um servo de Deus, um instrumento da Igreja do Senhor aqui em Marabá, e irá discutir sobre a lição de número 10 conosco nesta oportunidade, evangelista Wallace. Paz Senhor, pastor Elias, paz Senhor, aos nossos telespectadores, aos nossos alunos, coordenadores da Escola Bíblica Dominical em Marabá. Hoje nós temos um programa muito especial. Nós trataremos sobre essa visão, a visão dos ossos secos, que por muitos anos, pastor Elias, foi interpretada de forma errada, de forma errônea, principalmente quando se pregou se tratando de cura física. Mas hoje nós tiraremos algumas dúvidas e o programa está especial. Excepcionalmente hoje, o nosso diretor do IETAD, nosso Instituto Teológico das Assembleias de Deus em Marabá, não pôde estar nessa oportunidade, e também apresentador principal do programa Escola Bíblica. Todavia está conosco o vice-diretor, digamos assim, que já foi apresentado, o evangelista Wallace. Ele é um dos comentaristas brilhantes aqui deste programa, e ele tem algo a dizer sobre um importantíssimo evento que houve e aconteceu durante essa semana, né? Perfeito, pastor Elias. Antes de nós começarmos a nossa lição de hoje, é importante nós trazermos isso, né? Nós tivemos um evento que foi a formatura dos cursos fundamental e básico do nosso tão amado Instituto Teológico da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Na tela você já pode conferir as fotos do nosso evento que se realizou na última terça-feira, dia 29, no Templo Novo Horizonte, pastoreado pelo pastor Marcos Melo, que nos recepcionou com aproximadamente 70 alunos que se formaram no curso médio e básico do curso de teologia oferecido pelo IETAD, instituto esse dirigido pelo pastor Epaminondas Fonseca, que também é apresentador do programa Escola Bíblica Dominical. Nessas fotos você pode acompanhar os alunos todos em vestes talares, arrumados, prontos para fazer o seu juramento do curso de teologia, como assim o fizeram. Então foi um momento de grande alegria que a gente não pode deixar passar. E durante todo o programa, no final dos blocos, nós estaremos apresentando, pastor Elias, algumas imagens, fotografias e vídeos dessa formatura que foi, sem sombra de dúvida, um grande divisor de águas em Marabá, em se tratando de teologia e ensino da palavra de Deus aos nossos moradores de Marabá. Muito bem. Nós, como já foi falado então pelo evangelista, durante todo este programa, no final de cada bloco, você contemplará imagens que abrilhantou este trabalho, e certamente para o ano haverão novas turmas, não é isso, evangelista Wallace? Você que desejar pode se matricular e você será grandemente abençoado e crescerá espiritualmente na presença do Senhor por meio do conhecimento da palavra de Deus. Pois bem, voltando à nossa lição, lição de número 10, nós temos visto que por inúmeras vezes
Ezequiel recebeu uma mensagem, recebeu uma palavra da parte de Deus, uma vez que ele era atalaia, uma vez que ele era o mensageiro do Senhor, era um porta-voz de Deus. E nesta ocasião, no capítulo de número 37, e também não deixa de estar vinculado ao capítulo 36, não é isso, evangelista Wallace? Capítulo 36 e o capítulo 37, todavia o escritor aqui da revista, o comentarista, ele evidencia mais propriamente a primeira parte, claro, do capítulo 37 de Ezequiel, que nos trata sobre a visão que ele teve do vale de ossos secos. E os ossos estavam tão secos que estavam sequíssimos, portanto, como nos diz o texto. E nós vemos que esse contexto, essa situação como um todo, acho que seria importante a gente fazer uma prévia, que se trata da restauração de Israel em duas perspectivas. Na perspectiva enquanto Estado, enquanto nação, mas também do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual, enquanto povo de Deus, uma vez que o povo de Israel passou por inúmeras situações adversas e, claro, como isso consequência do pecado cometido por eles, desobediência à orientação e às diretrizes divinas. E nessa situação, então, nós estaremos tratando sobre esse aspecto de restauração, porque isso é uma promessa de Deus, é uma promessa incondicional que o próprio Deus estabeleceu, que restauraria o seu povo. Nesse primeiro tópico, nós vemos aí, nesse primeiro tópico, sobre o significado do vale de ossos secos, esses ossos secos, eles têm um significado. A forma como o profeta Ezequiel recebeu a mensagem, a comunicação do Senhor, é um fator importante a se tratar, porque se trata de uma visão. Nós vemos que ele já teve outras visões no mesmo livro, e aqui, diante desta visão, o evangelista Wallace vai fazer uma apresentação comparativa de algumas visões que, inclusive, já foram tratadas durante lições nesta mesma revista. Para que você compreenda melhor, será exposto agora na sua tela para fim didático, e o evangelista Wallace fará uma exposição breve comparativa sobre essas visões, inclusive a de hoje, desta lição. Perfeito, pastor Elias. Hoje nós estudaremos o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Mas é importante nós entendermos que esse livro, de acordo com o comentário Bacon, pastor Elias, ele divide as visões de Ezequiel em 9 visões. Dentro dessas 9 visões, ao longo desse trimestre, nós já estudamos ali a primeira visão, a visão das rodas e dos querubins de Deus, a carruagem de Deus, que está no capítulo 1 e no capítulo 10 também. Nós estudamos também a quarta visão ali, olha, em verde, a visão de Jerusalém, de suas abominações, que está em Ezequiel capítulo 8. Nós vimos também a visão de Jerusalém e a matança, o homem com o tinteiro, no capítulo 9. Nós vimos a visão de número 7, a visão da saída da glória de Deus do templo, no capítulo 11. E hoje nós estamos estudando a visão dos ossos secos, no capítulo 37, que você vê na sua tela em azul, em uma letra maior. Essa perspectiva que nós apresentamos para vocês é só para que você se situe das visões que contém no livro do profeta Ezequiel e das visões que nós estudamos durante esse trimestre. Portanto, nós estudamos a visão 1, a visão de número 4, a visão de número 5, e hoje nós estamos estudando essa visão de número 8, sendo também que nós estudamos a visão de número 7 na lição que nós tivemos número 4 durante esse trimestre. E no próximo programa, na próxima revista, na próxima lição, aliás, nós veremos a visão do novo templo, só para você se situar no tempo que hoje nós estamos estudando a visão dos ossos secos. Muito bem, nós acabamos de ver aí, então, a dinâmica pela qual a mensagem do Senhor veio por meio de visão. Deus usou esse recurso. Cabe ressaltar que, por vezes, Deus trazia a sua mensagem, trazia o seu recado, mas não propriamente com visão, não propriamente com imagens, né, com ilustrações didáticas, digamos assim. E nesta ocasião, Deus fez isso.
né, como que no capítulo 36 ele falou sobre isso, e no capítulo 37 ele mostra, ele dá imagens para o profeta para dar uma confirmação daquilo que de fato ele queria trazer ao povo de Israel. Mas, evangelista Wallace, tem um significado. Esses ossos secos, muito provavelmente, como nos diz a palavra de Deus, representava o estado circunstancial no qual o povo de Deus encontrava-se, né? Não somente do ponto de vista espiritual, mas em outros aspectos também. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Isso. A própria Bíblia Sagrada, o próprio texto de Ezequiel 37, vem dizer que o próprio Deus ele dá uma explicação da visão. Então, Ezequiel é transportado, é trasladado em espírito, e é isso que a palavra de Deus diz, que é levado em espírito a um vale de muitos ossos secos, como o Senhor bem disse, sequíssimos, aliás. E ele tem uma visão daqueles ossos, após a profecia, após ele receber a ordem e profetizar em relação àqueles ossos, a Bíblia Sagrada diz que aqueles ossos eles começam a se movimentar. Ouve-se o barulho do movimento daqueles ossos, eles se juntam, sobre aqueles ossos criam nervos, logo depois cria-se carne, depois cria-se pele e, por fim, naqueles ossos entra o Espírito soprado pelos 4 ventos de Deus. E isso aqui tem um significado. E o significado disso aqui é a restauração tanto nacional, do ponto de vista de território, uma restauração nacional do povo de Israel, mas também, por fim, quando o Espírito entra naquele corpo agora revivido, tem uma conotação de restauração espiritual do povo de Israel, que é o que nós estamos estudando hoje, povo esse que foi muito sufragado por conta das diásporas, pastor Elias, das diásporas que sofreu ao longo dos anos. E eu gostaria que o Albert trouxesse logo aí na nossa tela o significado dessa palavra diáspora, que tanto nós utilizamos e às vezes se torna complexo, mas é uma terminologia muito simples. Veja na tela, o significado dessa palavra diáspora, ela vem de uma terminologia, pastor Elias, do grego, é oriunda do termo grego diasporá, um substantivo feminino que significa dispersão de povos por motivos políticos e ou religiosos. Significa que esse povo judeu, ao longo de muitos anos, ao longo de séculos, na verdade, eles vêm sendo dispersos, eles vêm sendo invadidos por populações, por reinados, por governos estrangeiros, por conta da desobediência à palavra, à ordem determinada por Deus. Portanto, como forma de castigo, eles sofreram por conta da sua desobediência diásporas, como por exemplo, a dispersão do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico, e outro que nós veremos mais logo à frente. O evangelista Wallace já salientou aqui sobre essa obediência ou desobediência. A obediência aos princípios, às diretrizes do Senhor, ela, claro, automaticamente ela gera bênção, ela gera a manifestação da presença do Senhor no que diz respeito a assistir o povo enquanto seu povo propriamente. Mas a desobediência, ela gera castigo, ela gera correção, ela gera juízo da parte do Senhor. Nós vemos que o capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, ele é constituído de 64 versículos. Desses, ou melhor, 68 versículos. Desses 68 versículos, tem 54 versículos que são como resultado a desobediência à vontade de Deus, à vontade do Senhor. Como você percebe aí na sua tela, em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 25, o versículo de número 37, nos fala sobre essas consequências que viriam sobre o povo de Deus, caso eles trilhassem pelo caminho da desobediência. Mas, mesmo assim, Deus é tão generoso, Deus é tão benévolo, que ele permite que o povo vá para o cativeiro, passe pelo processo das diásporas, todavia, ele promete uma restauração. É o que nós vemos aí em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 17, e Jeremias, capítulo de número 31, versículo 17, como está explicitado aí na sua tela. Evangelista Wallace, o senhor tem algo a falar mais ainda sobre essas promessas de Deus?
parece que se trata de algo, digamos assim, incondicional. O zelo de Deus, apesar das correções, dos juízos, das permissões divinas, Deus tem algo assim muito especial com a nação de Israel, não é isso? Perfeito, pastor Elias. Eu queria só que o Albert trouxesse na tela novamente o nosso slide que o senhor mostrou agora há pouco. É muito interessante nós vermos isso, porque em Deuteronômio, no capítulo 28, olha só, no versículo 25 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra, em caso de desobediência. Esse texto que nós estamos lendo agora faz parte do concerto que existiu no deserto. Logo após o povo ser resgatado, sair do Egito, foi realizado um concerto, uma aliança com o povo de Deus no deserto. Mas Deus alertou através do seu próprio servo Moisés, através do estabelecimento da lei, e Deus diz em caso de obediência e em caso de desobediência. E aí está uma situação de desobediência no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 17, nós estamos diante de uma grande promessa de recuperação. Diz assim na sua tela: e há esperanças no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. E essa promessa que está aqui, como o senhor falou agora há pouco, incondicional, está intimamente ligado ao povo de Israel. Esse povo que até esse momento nós estamos estudando no livro do profeta Ezequiel, de acordo com a visão, condenados a um vale de ossos secos que estava morto. E o Senhor ainda pergunta para o profeta Ezequiel: é possível que eles vivam? É possível que eles tenham vida? E o próprio Deus se preocupa de restaurá-los, pastor Elias. Muito bem. Estamos, portanto, assim, chegando ao término do nosso primeiro bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical, e nós pedimos que você fique aí conosco. Certamente Deus te abençoará de uma forma inexplicável. Você vai contemplar agora mais algumas imagens do grande evento que houve na última terça-feira, dia 29 agora, que se trata da formatura de turmas do nosso Instituto Teológico, aqui em Marabá. Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. No primeiro bloco nós já tratamos aqui sobre alguns conceitos iniciais, sobre também a dinâmica de como o profeta Ezequiel recebera a mensagem, através de visão. E agora nesse segundo bloco nós estaremos vendo sobre a diáspora, que você já viu os conceitos aí iniciais no primeiro bloco, sobre essa diáspora, que nós trataremos aqui sobre a diáspora do Império Assírio e também sobre o cativeiro babilônico. Então, as duas ocasiões, tanto em 722 quanto
em 586 a.C. E nesse segundo bloco, nós estaremos vendo sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Como está aí na sua tela, nós estaremos vendo os 3 subtópicos, olha só. Primeiro, as diásporas de Israel e Judá. O segundo subtópico, renasce Israel. Se trata aqui do ressurgimento de Israel. E o terceiro subtópico, restauração nacional, portanto, de Israel. Nós vimos então que a diáspora, ela foi consequência, né, evangelista Wally? Consequência dessa desobediência. Por vezes Deus levantou profetas para alertar o povo, para acordá-los sobre a maneira, sobre o estilo de vida que o povo estava levando diante da orientação do Senhor. E o Senhor mesmo, através dos profetas, já estava apontando para essas dispersões e, digamos que, essa aniquilação do Estado de Israel. Tanto se trata de Judá, quanto do Reino do Norte. E, diante disso, nós estaremos vendo aqui na tela, na sua tela, agora nesse segundo bloco, sobre essa dispersão sobre a qual o evangelista Wally, inclusive, irá abordar aí, sobre o cativeiro tanto assírio, que nos trata sobre quando o Reino do Norte foi levado cativo, ou foi dispersa, digamos assim, e também sobre o Reino do Sul, Judá, quando foi levada cativa para a Babilônia. Perfeito, pastor Elias. Eu gostaria de dizer para os irmãos, só acrescentando aqui quem nos assiste, que a realeza falhou, o sacerdócio falhou e Deus levantou seus profetas para anunciar essas dispersões desses cativeiros. O profeta Isaías, o profeta Jeremias e agora o profeta Ezequiel também profetizando sobre essas dispersões. Mas nós temos aí uma situação do cativeiro assírio, ocorrida em 722 a.C., onde o Reino do Norte, que já estava dividido, Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, em 722 a.C., o Reino do Norte é levado cativo para a cidade de Hala, ou Ala, muito próxima a Gozã. Mas também nós tivemos, pastor Elias, e esse é o mais conhecido, é o mais pregado, o cativeiro babilônico, onde a nação de Judá, com sede capital em Jerusalém, sucumbiu ao exército liderado por Nabucodonosor em 586 a.C. É importante nós dizermos que Nabucodonosor invadiu por 3 vezes a cidade de Jerusalém, levando consigo os cativos. Na primeira leva, Daniel e seus amigos. Na segunda leva, em 597, inclusive o profeta Ezequiel é levado. E por fim, no ano de 586, Nabucodonosor destrói Jerusalém e também o templo de Jerusalém, levando a população cativa. E você vê aí na sua tela uma distância aproximadamente de 135 anos entre um evento e outro, enquanto Salmaneser leva o Reino do Norte cativo para a Síria no ano de 586 a.C., Nabucodonosor leva Judá, leva Jerusalém cativo para a Babilônia. Mas, pastor Elias, eu gostaria de, como nós estamos falando dessas diásporas, dessa dispersão do povo judeu pelo mundo, e a palavra diáspora, como nós vimos no tópico anterior, significa dispersão, nós gostaríamos de colocar isso numa linha do tempo, para facilitar melhor o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre esses aspectos. Eu gostaria que o Albert passasse mais à frente o nosso slide, para que a gente conseguisse entender de modo didático, temporal, como é que esses fatos acontecem, essas diásporas que o povo judeu enfrentou ao longo dos anos. Você vê aí uma linha do tempo, em direção à direita, nós temos a dispensação da lei, nós temos, repetindo aí, o cativeiro assírio em 722 a.C., está em 2º livro dos Reis, no capítulo 17, no verso 23, e o cativeiro babilônico, distando aí aproximadamente 135 anos, como nós já falamos, no ano de 586 a.C., que está escrito no 2º livro dos Reis, no capítulo 24, no verso 1 e 2, e isso, pastor Elias, nós estamos tratando da primeira diáspora. De acordo com o pastor Ezequiel Soares, e assim é seu entendimento,
tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico, eles fazem parte de uma primeira diáspora, de uma primeira dispersão. Ou seja, ele considera que os dois eventos fazem parte de uma primeira diáspora à luz do entendimento da Bíblia Sagrada. Nós estamos tratando de duas dispersões, mas que se trata de um evento só, porque faz parte de uma desobediência e o cumprimento de uma sentença em que Deus próprio sentencia, como nós vimos em Deuteronômio capítulo 28, acaso houvesse desobediência, a população de Israel seria levada cativa e seria dispersa pelo mundo, como de fato aconteceu. Muito bem. Nós vemos assim, então, evangelista Wally, que essas dispersões sobre as quais nós já até vimos os conceitos, elas aconteceram, claro, como consequência da desobediência ao Senhor. E nós vimos também que o povo retornou da Babilônia, todavia não foi a grande maioria, foi uma minoria, digamos assim, e isso para se cumprir, que o povo de fato seria disperso e que essa dispersão, na verdade, à luz do contexto geral, ela aconteceria durante todo esse tempo, atravessando séculos e séculos, porque o próprio Senhor Jesus fala também sobre esse aspecto escatológico que Israel estaria envolvido. Em Lucas capítulo 21, Paulo também fala no capítulo 9, 10 e 11 aos romanos sobre essa restauração, e o Senhor restauraria, claro. A nação judaica nunca mais ela foi a mesma. Ela se formou digamos, em círculos menores e etc., mas nunca mais ela foi um Estado até que se chegasse 1947, 48. Como se deu esse renascimento de Israel enquanto Estado propriamente dito? Perfeito, pastor Elias. Entre o cativeiro babilônico, você vê aí a imagem de cruz de Cristo aí na cruz do Calvário, e a segunda diáspora, que é a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, nós temos aproximadamente 657 anos, você está vendo aí na sua tela. Quando Jesus ele é assunto aos céus e a igreja primitiva é fundada, aqueles homens, aqueles pregadores do evangelho, eles foram muito perseguidos. E também aquela região da Palestina judaica, ela se revolta contra Roma, que era o governo da época, os romanos. Mas no ano de 70 depois de Cristo, general Tito vem com toda a sua tropa, invade a cidade de Jerusalém e destrói o templo novamente. Nós estamos falando do ano 70 depois de Cristo. Isso que nós conhecemos como a segunda diáspora. Então, tanto na primeira diáspora, o cativeiro assírio e babilônico, quanto essa diáspora do ano 70 depois de Cristo, pastor Elias, nós temos que a população de Israel ela não volta mais para o seu território. Ela não volta. Os assírios, sobremaneira, eles não voltaram. Do cativeiro babilônico, nós temos Esdras e Neemias, alguns poucos exemplos dos que retornaram. Mas também nós temos essa segunda diáspora no ano 70 depois de Cristo, em que nós temos a convicção histórica, geográfica, bíblica, de que esse povo ele não retornou como ele deveria retornar até o ano de 1947, que é o ano, pastor Elias, onde se inicia verdadeiramente o cumprimento da profecia do profeta Ezequiel, do capítulo 37, onde nós temos o Vale dos Ossos Secos. Então, essa restauração nacional, onde esses ossos começam a se juntar, fazendo barulho, como nós lemos na profecia, quando ele passa a ter nervo, pele, carne, nós estamos tratando aí de um exemplo de uma restauração nacional que passa a ocorrer em 1947, portanto, 1876 anos após a última diáspora judaica no ano 70 depois de Cristo. E nós temos muita coisa para falar de como é que se dá essa restauração nacional. Muito bem. Nós vemos ali, evangelista Wally, que fica muito claro pela própria visão que o profeta teve, que essa restauração ela acontece basicamente em duas etapas que correspondem a essas duas perspectivas que nós já falamos, tanto nacional quanto espiritual. E essa nacional parece-nos que é aquele ponto em que os ossos já se juntam aos seus próprios ossos, a carne vem, a pele e tudo, mas não a vida, não é? Não então, essa parte parece que
da profecia se refere propriamente à restauração de Israel enquanto nação. E isso é algo que está vinculado propriamente à terra. E aí logo depois o Senhor orienta o profeta para clamar e para ordenar que venha vento dos quatro cantos, os quatro ventos venham, e aquilo ali representa o próprio Espírito de Deus, que teria vida, e estava falando do aspecto espiritual de Israel, não é isso? Perfeito, pastor Elias. Pastor Elias, tem alguns cientistas, eles fazem uma investigação na medicina, eles vão dizer assim, olha, pegue as partes de um corpo, de um cérebro funcionando, de um pulmão funcionando, monte um corpo, monte um Frankenstein, mas se não tiver o espírito, se não tiver a alma, aquele corpo não vai funcionar. Quando o senhor traz aqui ao debate, ao discurso, que aqueles ossos começam a se movimentar, que os nervos começam a crescer, que a pele começa a surgir e a carne, nós estamos tratando de uma restauração territorial. E por conta disso, eu gostaria que o Albert puxasse logo o nosso próximo slide. A profecia do profeta Ezequiel, quando trata até aquele ponto do surgimento da carne, mas ainda não há a presença do Espírito, nós estamos tratando apenas de uma restauração nacional, de uma restauração territorial. Por favor, Albert, na tela, nós gostaríamos de ver aqui como é que se dá essa restauração territorial. Está no tópico 2.2, como renasce Israel. Nós temos aí um globo, o globo terrestre, onde Israel sai daquela setinha ali e cria a sua bandeira, quando ele tem acesso à sua própria bandeira, ao seu próprio Estado Nacional. Isso significa que a partir de 1947, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel começa a ter seu próprio território. E por que Israel se torna tão importante durante essa fase de 1947? Porque um dos grandes motivos da Segunda Guerra Mundial foi o preconceito contra a população semita. Quem é a população semita? É a população de Israel. Nós sofremos, na década de 40 do século passado, uma grande perseguição aos judeus, chegando até o Holocausto judaico promovido pelo comando do governo nazista sob o comando de Hitler. E essa população sofreu muito, foram milhões de judeus mortos em câmaras de gás. Mas após a Segunda Guerra Mundial, 50 países eles se reúnem para discutir sobre os efeitos trágicos da guerra. E juntos eles assinam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante esses fatos históricos existia um personagem, um diplomata brasileiro, conhecido como Oswaldo Aranha. Esse Oswaldo Aranha é o que, segundo a história diz, foi o diplomata que saiu batendo de porta em porta dos diplomatas no mundo inteiro, cobrando uma votação para que Israel tivesse o seu próprio Estado, seu Estado Nacional, seu próprio território. E em 27 de novembro de 1947, esse diplomata, ele preside, pastor Elias, a primeira sessão especial para a criação do Estado de Israel, como está na sua tela. E em 14 de maio de 1948, foi publicado, pastor, o primeiro diário oficial do país. Neste mesmo dia, as tropas britânicas, hoje você pode conhecer muito como Inglaterra, eles entregaram o poder nas mãos de Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado de Israel. Veja bem que após a Segunda Guerra Mundial, o território de Israel tinha um interventor, e esse interventor era o governo britânico. Mas após uma votação nas Nações Unidas, por 33 votos a 14 contra o Estado de Israel, foi votado para que Israel tivesse seu próprio Estado territorial, seu próprio Estado nacional, que foi um grande milagre, uma grande vitória da população israelense, cumprindo aqui a primeira etapa da profecia de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, que é a restauração nacional do Estado de Israel. Muito bem. Então nós vemos aí o cumprimento da profecia prevista aí no capítulo de número 37, digamos, do livro do profeta Ezequiel, mas apenas a primeira parte, digamos assim, dessa restauração, que é na perspectiva nacional. A restauração, ela se torna mais acentuada ainda diante do nível de, digamos assim, do aspecto precário que o povo vivia
ou viveu durante o cativeiro babilônico e em outros lugares diante dessas dispersões. E nós vemos que a lição de hoje ela nos trata sobre restauração. Restauração com a manifestação do arrependimento, ou seja, o arrependimento ele faz com que o Senhor mude as consequências e traga essa restauração da qual a pessoa precisa. Nós vemos que no Salmo 137, a gente vê o quão difícil eles estavam vivendo lá na Babilônia, em se tratando do reino do sul. E nós vemos que essa restauração não é propriamente por causa do povo, não é propriamente por causa da justiça daquele povo. Esse é um aspecto assim de aplicação que nós queremos trazer nessa oportunidade, Evangelista Wallace. E Deuteronômio capítulo de número 9, versículo de número 5, diz que toda essa restauração não é por causa da justiça, não é por causa da justiça deles que eles entrarão para possuir a terra dessas nações diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos aqui que esta restauração é consequência da fidelidade divina, daquilo que Deus já havia prometido para Abraão, para os seus pais, Isaque, para Jacó. Então, até hoje, o Senhor, ele atua na restauração espiritual, restauração familiar, entre outras restaurações, nós vemos como consequência de arrependimento, consequência da fidelidade do próprio Deus, não é isso? Então, nós estamos tratando da restauração nacional e restauração espiritual de Israel, todavia, ela tem um lado de aplicação para a nossa realidade contextual, não é isso? Tem uma aplicação prática, como o senhor bem disse, até porque essa restauração de Israel, como o senhor bem disse, essa restauração nacional, ela, principalmente agora, a nacional, ela não se dá por mérito dos israelitas, ela se dá por conta de uma promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e nós servimos a um Deus justo, verdadeiro, nós estamos tratando de justiça na lição do profeta Ezequiel. Então, pela justiça de Deus, pelo seu equilíbrio, pela sua palavra que não falha, eles serão restaurados tanto nacionalmente, como já começou a ser restaurado em 1947, mas também serão restaurados aí espiritualmente, certamente, nas vésperas do ingresso do milênio de Jesus Cristo aqui na Terra. Pois bem, nós estamos chegando ao término do nosso segundo bloco e já estaremos de volta para o terceiro bloco, onde estaremos vendo sobre essa restauração espiritual propriamente dita, sobre o tempo em que ela vai acontecer e que relação ela tem nesses eventos escatológicos que acontecerão no fim dos tempos. Nós convidamos você para contemplar aí mais algumas imagens do evento de formatura do nosso Instituto Teológico que houve nesta semana e convidando você a permanecer, porque já estaremos de volta no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Com a bandeira do Estado de Israel, a formanda do curso básico, do curso médio Caísa Nascimento. Com a bandeira do Estado do Pará, a formanda do curso médio Letícia Pereira Costa Rocha. Com a bandeira do município de Marabá, a formanda Patrícia, ela é formanda do curso médio. Com a bandeira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, a formanda do curso médio Ronicléia Fernandes Ribeiro. Com a bandeira do IETAT, o formando do curso básico Divino Cláudio Gomes. Vamos aplaudir todos eles, celebrando a bandeira, representando. Nesse momento, então, formandos do curso médio, turma 2019.
entrar são os formandos do curso médio, turma 2021. Eles agora entrarão, já podemos saudá-los também com aplausos. Eles que concluíram, venceram essa etapa e agora podem agradecer a Deus. São os formandos do curso médio, turma 2021. E a terceira turma já está aqui também, são os formandos do curso básico, da turma de 2021 também. São as 3 turmas que estão aqui, celebrando a Deus nesse culto em ação de graça. Olá, queridos, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, nós estaremos, claro, tratando do tópico 3 da nossa 10ª lição da atual revista. E, como já pode ser visto aí na sua tela, o nosso assunto principal é sobre o milagre do século XX. Está girando em torno, essa expressão, claro, de tudo aquilo que tem ocorrido e ainda ocorrerá envolvendo a nação de Israel como um objeto da manifestação do poder de Deus, uma nação que é uma espécie de referência, uma nação que é uma espécie de testemunha de Deus aqui na terra. Inclusive, por esta razão, é que o primeiro subtópico aí, como está na sua tela, é o testemunho de Deus para o mundo. Segundo, o status de Jerusalém entre as nações e, por fim, a restauração espiritual, que é o principal assunto desse terceiro e último bloco do seu programa, do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nós vimos, evangelista Wallace, então, que a restauração de Israel enquanto Estado, enquanto nação, conforme aconteceu em 1947, 48, cumprindo-se aquilo que Deus falara através do profeta Ezequiel, já foi um milagre de uma grandeza, digamos que imensurável. Mas o mais importante é a restauração espiritual, é a restauração da comunhão, digamos que o completar, digamos assim, dessa restauração é o restabelecimento do vínculo como o próprio Deus tinha antes, não é isso? Há uma promessa de que o Senhor restaurará e que o mesmo Senhor que fez a ferida, que causou essa cisão, Ele mesmo vai restaurar. E usou vários profetas, inclusive o profeta Oséias, para dizer que essa restauração espiritual, ela não girará em torno apenas de Judá, mas também do Reino do Norte, de todo Israel. Nós estamos falando isso porque há quem pense que somente Judá será restaurada, mas nós sabemos que todo Israel de Deus será restaurado e ambos serão um só, não é isso? É isso. Pastor Elias, em Ezequiel no capítulo 37, logo após a leitura da nossa leitura bíblica em classe, nós temos uma outra passagem que é a união de 2 varas. Tem uma nova visão, em uma nova profecia que Deus diz para que Ezequiel escreva em uma vara o nome de Judá e em outra vara o nome de Israel, simbolizando a união dessas 2 varas, a união desses 2 povos que foram dispersos lá no cativeiro assírio e no cativeiro babilônico, séculos passados, e que foram dispersos pelo mundo. Mas há uma promessa de restauração da união desses 2 povos que, na verdade, pertencem a um só povo, um só Deus. E em Ezequiel 37 trata bem disso. E nós estamos tratando agora sobre a restauração espiritual. A profecia do profeta Ezequiel, do capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos,
ela começa a se cumprir com a restauração territorial de Israel em 1947 e agora nós estamos tratando sobre essa restauração espiritual. Só que essa restauração espiritual de Israel, pastor Elias, tem uma conotação escatológica, ou seja, está para os dias futuros, ou os dias do fim, ou está para depois do dia do Senhor, após a ira do Cordeiro. E ali você embaixo, na linha do tempo, você vê os dias atuais. São os dias que nós temos hoje, mas nós conhecemos à luz da Bíblia, em Apocalipse também, a 70ª semana do profeta Daniel, profetizado em Daniel 9, nós vemos que o mundo passará por um período de tribulação de 7 anos aqui na terra. A igreja, a essa época, antes disso, será arrebatada e nós cremos nisso por fé. E você vê aí esse esqueminha na sua tela, esses 7 anos de tribulação que virão para o futuro. E logo depois dessa tribulação, nós vemos aí o símbolo de uma pomba simbolizando um derramar do Espírito Santo sobre a população de Israel. Então, essa primeira restauração, a restauração nacional, ela já ocorreu em 1947, mas à luz do entendimento da Assembleia de Deus, da sua casa publicadora, da CPAD e dos seus escritos, dos seus servos que escrevem sobre o assunto, nós cremos que essa restauração espiritual de Israel, ela se dará, pastor Elias, após a grande tribulação, e Israel experimentará durante uma dispensação chamada dispensação do milênio, um grande agir, um grande derramar, uma grande imersão no Espírito de Deus, como está escrito em Ezequiel capítulo 37, onde aqueles 4 ventos sopram sobre aqueles ossos, lhe dando um verdadeiro avivamento. Eu gostaria que o Albe passasse mais um pouquinho à frente a tela, pastor Elias. Nós estamos tratando dali, pastor Elias, daquele espaço de tempo, ao término do período tribulacional, onde Israel irá se render, irá ver que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eles verão o agir e o mover de Jesus Cristo na grande batalha do Armagedon, que conclui logo ali, ao final da grande tribulação, e experimentarão também esse grande avivamento, essa grande imersão no Espírito Santo aí no governo de Cristo do milênio aqui na Terra. E muito provavelmente, evangelista Alex, essa restauração espiritual se dará com aquela manifestação em que o Senhor virá ali no final do período da grande tribulação, já manifestando o seu amor, né? A sua misericórdia para com o povo de Israel. Nós vimos que na lição passada ela tratava de Gog, era uma espécie de episódio que vai acontecer no final dos dias da igreja aqui, ou no início do período da grande tribulação, não se sabe ao certo, mas propriamente a maioria se acredita que é no final, aliás, no início do período da grande tribulação, mas enfim, o que se trata do segundo combate que haverá lá no Vale do Meguido, né, do Armagedon, em que o próprio anticristo com seu exército será aniquilado ali com o próprio Senhor, que se manifestará quando eles quiserem, digamos que voltar-se contra o povo de Israel, digamos que aquele remanescente que estará ali encurralado, e naquela ocasião o Senhor se manifestará para dar livramento devido àquela ocasião, né? Perfeito, pastor Elias. A nossa leitura, o nosso textuário da nossa lição de hoje está em Romanos, no capítulo 11, 26. O apóstolo Paulo falou isso, o pastor Ezequiel Soares traz como nosso textuário da nossa lição de hoje, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, nós temos uma conotação escatológica para esse texto bíblico aqui. E quando nós dissemos isso, que todo o Israel será salvo, nós temos uma conotação, uma aplicação prática desses eventos futuros que acontecerão, que Israel será salvo contra todas aquelas nações, unindo-se sob o comando do anticristo, tentarão sufragar, aniquilar. Vai ser algo que o mundo inteiro nunca viu. Vai ser algo que o próprio holocausto dos judeus antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu, vai ser muito pior do que aqueles episódios liderados pelo próprio Adolf Hitler.
Então, aquela união confederada de povos, de reinos comandados sobre o exército de anticristo, eles serão sufragados pelo próprio Senhor Jesus na batalha do Armagedon. E após isso, Jesus Cristo pisará os seus pés no Monte das Oliveiras e Israel certamente experimentará, após o julgamento daquelas nações confederadas contra Israel, experimentará um avivamento nunca antes visto e ingressarão no milênio com a igreja de Jesus também aqui na terra. Muito bem. Apesar das perseguições que viriam de todos os lados, de todas as nações contra Israel, nós vemos então que o versículo de número 14 do capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel trata mais propriamente sobre essa consolidação da restauração espiritual desta nação. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Agora é importante que essa restauração, evangelista Alex, ela será definitiva, ela será para sempre. E aí o Senhor diz que os daria a terra deles e agora eles habitariam no seu próprio habitat, no seu próprio território, e é o que nos trata o versículo de número 28, 27 e 28, que são os dois últimos versículos do capítulo de número 37 de Ezequiel, que nos diz assim: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então, o que a gente percebe é que há uma intenção de Deus aí, e ela há de se cumprir de caráter, ou em caráter definitivo. Inclusive, o próprio profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, diz que o Senhor aniquilará todas aquelas nações que antes foram usados como uma espécie de açoite, como uma espécie de um instrumento de açoite, a nação de Israel para a correção. Eles mesmos, todas essas nações serão destruídas, enquanto que o povo de Israel será restaurado definitivamente. Perfeito, pastor Elias. Do ponto de vista geográfico, Israel ainda hoje ela é cercada por inimigos, nações inimigas. A palavra de Deus diz, à luz do livro do Apocalipse, dentre outros, do livro do profeta Zacarias, eles dizem que durante a batalha do Armagedon, pastor Elias, antes de Jesus Cristo pisar seus pés na terra, ele aniquila todas as nações que são adversárias de Israel e são circunvizinhas. Então, a promessa é para que essas nações, no julgamento das nações, elas sejam aniquiladas, que sejam consideradas, à luz do que está escrito na Bíblia Sagrada, que sejam consideradas bodes, não ovelhas, e elas não ingressam no milênio, mas Israel experimentará essa restauração junto com a igreja ali. A igreja estará reinando com Cristo também no milênio, mas a promessa é após o juízo do trono branco, para a eternidade futura. A promessa de Deus é para sempre, como você pode ver aí na sua tela, em verde. A eternidade futura significa para sempre, Israel sendo restaurado e habitando, se cumprindo a promessa que Deus faz para Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem. Já estamos chegando ao término do nosso programa e também, claro, do terceiro e último bloco deste programa. E sabendo que Israel é uma referência do ponto de vista escatológico, né, evangelista Alex? É uma espécie de calendário, é uma espécie de relógio escatológico. O próprio Senhor chama de figueira, outrora é videira, outrora é oliveira, enfim, são aspectos para os quais nós devemos estar olhando direto, porque é uma referência escatológica. E diante dessas perseguições, nós devemos orar por Israel, devemos desejar a paz sobre Israel, e isso terá uma consequência sobre as nossas próprias vidas, que é uma consequência de excelência, conforme está no Salmo de número 122, verso de número 6, diz assim: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam.
E assim nós, de fato, estamos chegando ao término desse programa e só agora contemplar algumas considerações finais, se porventura o evangelista tem alguma coisa a tecer, a título de consideração final. Perfeito, pastor Elias, o senhor fez a leitura de Salmo 122. Prosperam aqueles que oram por Israel. Israel tem o nome de figueira, tem o nome de videira, mas Israel também tem o nome de esposa de Deus. Enquanto a igreja eleita é noiva do Cordeiro, Israel é a esposa, é a menina dos olhos de Deus. Muito bem. E assim, de fato, estamos chegando ao término deste programa. E você, após a oração, você vai contemplar aí algumas imagens. Nós estaremos contemplando mais algumas imagens da formatura do nosso Instituto Teológico que aconteceu nesta semana. Queremos orar pela sua casa, pela sua família e por você. Que Deus te abençoe grande e poderosamente na sua presença. O evangelista Alex estará nos despedindo em oração e certamente seremos abençoados. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa brilhante programação da TV Kairos, Pai, canal 7.1. Nós te agradecemos por esse programa, Escola Bíblica Dominical, que tem chegado aos corações de muitos da população de Marabá e de todo o mundo através do YouTube. Senhor, nós te pedimos pela igreja de Marabá, nós te pedimos pelos teus servos, nós te pedimos pelos nossos irmãos, nós te pedimos por todos aqueles que assistem esta programação. Pai, nós oramos por Israel, aquele país, aquela nação, Senhor, que tem uma promessa de ser restaurada espiritualmente, Senhor, durante o governo milenar de Jesus Cristo aqui na terra. Nós intercedemos também pela tua igreja santa, imaculada, limpa, essa igreja salva e remida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo isso, Pai, e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus. Fique com as nossas imagens da formatura do nosso IETAD.